quero começar essa nossa meditação fazendo uma pergunta que talvez para alguns, vão talvez logo, dizendo, nossa, que heresia, Mas você já se decepcionou com Deus? Você já se frustrou com Deus? Você já se revoltou com Deus? Oh, não, pastor, de maneira alguma, Imagina. É engraçado, que quando a gente atende algumas pessoas em aconselhamento, toda essa religiosidade desaparece, porque as pessoas fazem questionamentos que de verdade, querido, até Deus duvida às vezes. Primeiro vem o desapontamento, depois uma semente de dúvida, depois uma reação confusa de ira, ou a sensação de ser traído. Aí a gente começa a questionar se Deus é digno de confiança, se de fato podemos confiar a Ele as nossas vidas. Vocês querem ouvir algumas frases de gabinete pastorais que eu já ouvi ao longo de 23 anos de pastorado? Pois bem, pode-se confiar em Deus? Se tantas orações pequenas ficam sem resposta, que dizer das grandes? Por que Deus não responde? Por que Deus não me ouve? Por que Deus não aparece? Ele não é Deus. E o que dizer, daquelas pessoas que negam abertamente a Deus, mas a si mesmo prosperam? Por que Deus não faz? Por que Deus não cura? Passei anos da minha vida crendo. Passei uma noite, a madrugada inteira, orando, chorando, clamando. A minha fé se esvairiu, porque Deus não me respondeu. Aonde está Deus? Por que Ele não aparece? Me disseram que Deus me ama, que tem um plano maravilhoso para a minha vida. Ótimo, então por que Ele não me conta que plano é esse? Deus está calado? Deus está escondido? Não seria tudo mais fácil se Deus aparecesse para toda a humanidade? E ele diz, pastor, Deus não é Deus, bastava Ele falar. Pastor, eu acho que não existe ninguém lá em cima. E se por acaso Deus existe, Ele está brincando conosco. Por que Ele não para de ficar brincando e se mostra? Uma certa vez uma mulher desabafou a um dos seus confidentes e disse, amei a Deus por 40 anos, mas Deus não me amava. Não me sentia amada, não me sentia querida. 40 anos. Parece que Deus não ligava para mim. Madre Teresa. Você quer exemplo melhor? Olha o que Jó disse. Ele falou, maldito dia que eu nasci. Era melhor eu não ter saído do ventre da minha mãe. Sabe, às vezes a gente fica contando explicações de plástico que não ajudam. Tem um provérbio que eu não sei de onde tiraram, nem na Bíblia está. O verdadeiro cristão jamais questiona Deus. Um verdadeiro cristão jamais questiona. Quem tem fé não questiona. Então nós temos que apagar metade da Bíblia, porque tem um monte de gente com fé aqui, com um monte de pontos de interrogação. Porque se o verdadeiro cristão jamais pergunta por quê, Jesus terminou o ministério dele perguntando, por que me desamparaste? Sabe, irmãos, tem pessoas às vezes que criam uma teologia de plástico. Você rasga a Bíblia, não sai nada. As pessoas têm dores, nós temos o direito de desabafar, e nós não podemos julgar o outro por conta dos nossos valores. Pastor, mas são coisas duras, eu sei, mas Deus é menos ofendido pela sinceridade do pecador do que a hipocrisia de um santo. Agora, o problema, querido, não é questionar a Deus para entender. O problema é não crermos, é blasfemar. Porque o questionamento busca entendimento, o questionamento busca aproximação, busca a tentativa de continuar, não de desistir.
Quem já desistiu não questiona mais nada, ele não quer saber de mais nada, ele não precisa mais de resposta. E quando ele está questionando, ele está dizendo, eu quero continuar acreditando. É isso que os nossos olhos não são capazes de ver. Mas Deus sonda o coração. Então, o ponto não é questionar, o ponto é a intenção do teu coração. Né? Que Deus sonda e conhece. Porque no final, Deus elogiou Jó. Né? Deus disse que Jó era o seu servo bom. Né? Servo bom e fiel. Né? Deus não reprovou Jó. Não é verdade? Então, muitas vezes nós falamos, nossa, mas por que Deus não aparece? Por que Deus não fala? Por que Deus não Deus não se mostra? Por que Deus não responde aquilo que nós precisamos? Por que Deus não se mostra de maneira clara? E nós temos uma série de perguntas, né, de dúvidas, de indagações em relação à forma de Deus agir. Puxa, se Deus respondesse de forma clara, tudo seria mais simples, tudo seria mais fácil, tudo seria mais óbvio. E aí a gente começa a questionar certas coisas. E aí eu te pergunto, quando a gente vê esse tipo de questionamento, parece que as pessoas não leram o Velho Testamento. Não estudaram o Velho Testamento. Porque quando a gente olha para Êxodo, quando a gente olha para Números, a gente vê o que aquele povo viveu, não faz sentido esse tipo de questionamento. Não faz sentido esse tipo de indagação. Porque naquela época, Deus falava com o povo. Ah, por que Deus não aparece? Deus aparecia. Deus aparecia. Por que Deus não deixa as coisas claras? Deus deixou as coisas claras. Deus escreveu as tábuas da lei com o seu próprio dedo. Deus aparecia para Moisés, todo mundo sabia disso. Deus, naquela época, tinha 613 leis de Israel, e a única coisa que aquele povo fazia era tentar burlar as 613 leis. Mas estava lá, estava escrito. Ah, por que Deus não aparece para guiar? Deus guiava. Quando era para continuar andando, era só olhar a nuvem acima do tabernáculo. Se a nuvem estivesse parada, era para ficar onde está. Se a nuvem começasse a andar, era para continuar andando. Era para seguir a nuvem. Então Deus falava. Quando era para guerrear, Deus falava. Olha, agora é o momento de guerrear. Quando não era para guerrear, Deus falava, não, agora não é o momento de guerrear. Mas aí eu te pergunto, Deus falava, o povo obedecia? Deus apareceu, por que Deus não aparece? Deus apareceu para Moisés. E todo mundo sabia disso. Quando Moisés desceu, o que o povo fez? Um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Então, assim, o que o povo fazia era tentar desobedecer às orientações de Deus. E aí eu te pergunto, você acha mesmo que se nós voltássemos para a época da lei, aonde nós teríamos que seguir a lei e não estivéssemos debaixo da graça, as coisas hoje seriam diferentes? Você acha que ia mudar? Você acha mesmo que se Deus aparecesse para você em pessoa, em carne e osso,
Você acreditaria em todo o tempo, 100%? Você acha que isso faria diferença? Você acha mesmo que Deus, se Deus aparecesse hoje, por que Deus não aparece? Por que Deus não fala com a humanidade? Deus falava com a humanidade. Por que Deus não vem? Deus veio. E é capaz de que se Deus vir da maneira que muitos gostariam, essas mesmas pessoas o crucificariam. Ou você acha que ia ser diferente? Você acha que a humanidade estaria diferente do que está hoje se Deus aparecesse? Da maneira que nós gostaríamos? Você acha que se hoje nós vivêssemos aquela época, nós chegaríamos até aqui? Ou se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos pela iniquidade dessa geração. E ninguém mais estaria perguntando se Deus existe. Então, queridos, às vezes nós questionamos a Deus em certas coisas, mas nós não, simplesmente pela nossa falta de fé. Por quê? Porque Deus responde. Até hoje. Deus responde. Deus aparece. Inclusive Deus tem promessas. O problema é esse. É que nós nos apegamos às promessas de Deus, às promessas da palavra, as promessas que Deus nos fez, mas não nos atentamos a uma outra parte dessa história. Nós gostamos muito de promessa. Todo versículo, geralmente, crente, quando decora versículo, é promessa. Se você parar para pensar em algum versículo aí agora, para pensar no versículo. Vê se não é promessa. Vê se não é algo que diz respeito a você. Porque é o que a gente espera. Mas veja, nós nos relacionamos com Deus. E se relacionar com Deus é se relacionar com Deus. Ou seja, um relacionamento tem dois lados: direitos e obrigações, direitos e deveres. Uma aliança, ela não é feita sozinha, ela é feita com alguém. E nessa aliança existe um pacto, existe um compromisso. Existem compromisso de todas as partes, não é? Então, as promessas, se você parar para avaliar, todas as promessas, existem dois lados. Até o ide. Até o ide. Ide, pregai. Né? Ide, pregai, curai, evangelizai. Né? Que eu estarei convosco todos os dias e me manifestarei a eles. Agora veja, muitos falam, Deus não se manifesta. Você está cumprindo a sua parte na promessa? Você está indo? Você está fazendo? Veja, Deus está presente, Ele está presente em todo o tempo. Ele está presente e Ele está com você. Agora, se manifestar é uma condição da promessa. Ide, e eu me manifestarei. Por isso você vê pessoas que saem para evangelizar, que saem para fazer o trabalho, e Deus usa aquela pessoa. Você fala, como é que Deus usa aquela pessoa? Né? Às vezes você fica até questionando. Por quê? Porque Deus é fiel na sua parte. Ele falou, você foi em meu nome? Então eu me manifestarei. Presente ele estava. Mas a manifestação é uma questão, é uma condição da promessa. Você foi? Não, então Deus não vai se manifestar. Então Deus se manifesta quando você
cumpre a sua parte. Veja o exemplo de Josué, né? Quando ele foi substituir Moisés. Qual foi a promessa? Né? Estarei contigo. Seja valente. Esforça-te, que eu te ajudarei. Esforça-te, que eu te ajudarei. Então, Deus falou que ia ser com ele? Deus falou. Deus prometeu? Deus prometeu. Mas o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se esforçar. Não é? Qual era a parte dele? Ele tinha que se esforçar. Deus estaria com ele. Entende? Então, às vezes nós questionamos a Deus, nós fazemos nos posicionamos em certas condições, mas nós nos colocamos numa condição de vítima. Sabe, parece como aquele povo de Israel, sempre se colocando na posição de vítima. Quando faltava pão, faltava água, faltava qualquer coisa, murmurava, reclamava. E aquela condição de Deus guiar, Deus estar presente, Deus falar, Deus dar as direções claras, isso muitas vezes mais infantilizava aquele povo do que fazia crescer. E impactava a fé daquele povo. Por que eu vou orar e vou ansiar, vou querer algo que Deus já cuidou? Deus já providenciou. Deus já deu, o maná já está pronto. Então, como é que eu vou crescer na fé? Então, aquele povo agia como meninos. E, às vezes, é muito a nossa postura de hoje. Nós agimos como meninos, como crianças. E nos fazemos de vítima, querendo chamar a atenção de Deus. Sabe, mas nós precisamos crescer. Então Deus nos dá experiência. Deus nos coloca em circunstâncias e situações para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente avançar. Amém, queridos? Então, às vezes, existem coisas que você não compreende, não entende aquele momento que você está vivendo. Mas lá na frente, você vai ver que às vezes aquela perda foi exatamente o motivo da sua vitória. Foi a razão da sua conquista. Mas então, se aquilo era para o meu bem, se aquilo que eu estava sofrendo era para o meu bem, se isso que eu estou passando é para o meu bem, então por que Deus não fala? Porque você não crê. Você não crê. Você acha mesmo que adianta Deus se personalizar, subir ao monte, escrever as 10 leis nas tábuas? Para Moisés chegar lá embaixo, o povo está adorando o bezerro de ouro? Você acha mesmo que vai resolver Deus entregar de mão beijada? Sem nos fazer crescer, entender, amadurecer? Você acha mesmo que Deus vai nos tratar desta forma? Porque, para pensar, se Deus tivesse vindo em pessoa e dito para você, meu filho, minha filha, não segue em frente com esse relacionamento, não. Larga esse namoro, larga essa pessoa, porque não é bom para você, não é isso que eu quero para você. Você acha que aquele cidadão, aquela cidadã apaixonada, né, cega de paixão,
e olhar e falar, ah, tá, ah, você é Deus, né? Ah, tá bom, beleza, e não, então já terminei, acabou o relacionamento. Você acha que isso ia acontecer? E olha que às vezes Deus até tenta em alguns casos, raros, porque Deus não se mete nessas coisas, normalmente, porque Ele te deu livre-arbítrio, sabedoria, discernimento. Entende? Então, então estou sofrendo, por que Deus não aparece? Você acha que se Deus falar agora, vai resolver? Se tudo o que você quer é pegar qualquer tábua de salvação para sair dessa situação, e às vezes você vai pegar uma tábua de salvação por um caminho errado, então às vezes, como diz a palavra do Senhor, o Senhor nos cerca e vai nos guiando por direção, e as circunstâncias da nossa vida vai acontecendo e a gente não compreende, a gente não entende. Mas creia, confia, porque Deus responde. Deus respondeu a Jó. Jó não amaldiçoou a sua vida, veja, Jó não amaldiçoou a Deus. Jó falou, era melhor que eu não tivesse nascido. Né? Olha tudo que Jó viveu, tudo que Jó passou. Mas lá no capítulo 38 em diante, né? Deus veio falar com Jó. Talvez Deus não respondeu todos os questionamentos, mas Deus ouviu o coração de Jó. Deus respondeu. E aí, Deus, sabe, Jó talvez estivesse esperando, né, talvez como muitos de nós, que Deus viesse responder como um raio de fogo cruzando o céu, né, aquele aparecimento majestoso que o chão ia tremer. Deus apareceu num redemoinho, falando bem baixinho. Quem é esse que questiona? Quem é esse que me questiona, que questiona a minha criação? Deus já falou baixinho, Deus já sussurrou no teu ouvido, aquele momento que você está ali quebrantado, você está chorando, você está buscando uma direção de Deus, e de repente você escuta uma voz, você fala, hã? Como diz o meu sobrinho, né, o Rafael, ele fala, que foi? Rafael que fala assim, que foi? Deus já fez isso com você? Você está ali, de repente você escuta uma voz, foi o que Deus fez com Jó. E se você depois lê em casa, capítulo 38 em diante, porque é longa a conversa, 38, 39, 40, Deus conversando com Jó, e Deus começa a falar, Jó, onde você estava quando eu criei tudo isso? Onde você estava, Jó? Quando eu criei os firmamentos, onde você estava, Jó? Quando eu criei a neve, quando eu coloquei limites nos mares, Jó. Onde você estava, Jó? E Deus começa a mostrar para Jó, né, quem é Deus, a sua soberania, a sua grandeza. Deus começa a dizer, Jó, é esse Deus que você serve, Jó. É esse Deus que fala com você. Sabe, então, por que Deus não aparece? Deus não existe, Deus não fala. Deus fala. Deus fala. Nós que muitas vezes não estamos atentos e não queremos ouvir. Nós nos frustramos porque não confiamos. Por isso nós nos frustramos. Nós nos frustramos porque nos frustramos com os nossos planos.
e não com os planos de Deus. Porque pelos nossos planos, os nossos objetivos, os nossos anseios, os caminhos que nós iríamos tomar, seria totalmente diferente. Então nós ficamos frustrados, porque não era esse caminho, não era essa história, não era esse enredo que nós queríamos dar. Mas quando a Bíblia diz que Deus tem propósito com você, querido, ou você confia, ou você vai se frustrar. Com você, com a vida e com Deus. Porque Deus é como galinha que junta os seus filhinhos debaixo das suas asas, que guarda e protege. Então, querido, não adianta a gente espernear e agir como crianças, ficar esperneando, ficar se debatendo, achando que Deus vai se comover com as suas lágrimas. Porque o que Deus quer é transformar as suas lágrimas em alegria. Porque o choro pode durar uma noite. A alegria vem ao amanhecer. É isso que está escrito? Só que esse amanhecer de Deus nem sempre é o dia seguinte. O amanhecer de Deus às vezes dura mais tempo. Para o dia amanhecer, nós só temos que confiar. Nós só temos que crer. Então, resumindo, querido, a gente poderia voltar para uma simples questão, que às vezes parece um jargão no nosso meio, mas é a resposta de todos os nossos questionamentos, de todas as nossas dúvidas, de todas as nossas frustrações, de todas as nossas decepções. Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós nos decepcionamos. Nós não confiamos, não sabemos. Achamos que estamos indo para o caminho errado, para a direção errada. Quem nos guia, quem nos guarda, quem nos trouxe até aqui? Foi Deus? Se foi Deus, querido, descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Tudo fará. Então Deus responde, Deus fala. Deus não se escondeu. Deus não está mudo, Deus não está calado. Deus responde as nossas indagações, os nossos questionamentos. Então, nós vemos muitas pessoas decepcionadas. Quando eu coloquei aqui, você já se decepcionou com Deus? Você já se frustrou com Deus? Quando nós nos frustramos com quem criou o universo, quem formou a terra, quem criou os mares, quem colocou limites, quem separou a terra dos mares, quem criou o sol, quem criou o sistema, quem fez esse coração que está dentro de você bater por 24 horas ininterruptamente, esse pulmão pulsar. Quando nós nos decepcionamos com esse Criador, é porque nós não confiamos que Ele cuida de nós. Nós confiamos na força do nosso braço. Nós nos decepcionamos porque nós traçamos rotas sem consultá-lo. Porque nós traçamos alvo sem querer obedecê-lo. Porque nós não respondemos quando Ele falou.
E queremos que Ele fale quando a gente pergunta. Porque às vezes Deus fala coisa que você não perguntou. E você não perguntou porque você não queria perguntar. Porque você não queria saber. Mesmo assim, Deus falou. E nós esperamos resposta de Deus de coisas que não eram para perguntar. E nós sabemos que não era para perguntar. Então, muitas vezes, nós só queremos que Deus endosse a nossa falta de fé e confiança. Quando nós choramos, esperneamos, murmuramos, é porque nós não cremos que o Senhor dos Senhores, aquele a qual nós louvamos e declaramos que Ele é Senhor de todas as coisas, de todas, porém algumas nem tanto. De todas, mas algumas cuido eu. De todas, mas algumas eu estou chorando, porque Ele não está cuidando muito bem. Ou nós confiamos em Deus de todo a nossa fé, de todo o nosso coração. Ou então, queridos, nós vamos continuar nos frustrando. Não com Deus. Porque Deus não muda em função de você. Deus não deixa de ser Deus em função dos seus planos. Então nós falamos que Deus não está agindo, que Deus não está fazendo, que Deus não está trabalhando. E nós olhamos, por quê? Porque esse ano foi um ano terrível para mim. Foi um ano que me destruiu. E nós que reclamamos, porque só foi luta, só foi situações difíceis. Só foi angústia, só foi momentos duros. Quando na verdade nós deveríamos agradecer, porque hoje nós somos mais resilientes do que ontem. Porque se você chegou até aqui, passando por momentos difíceis, é porque Deus cuidou. É porque hoje você sabe que você é capaz de suportar momentos difíceis. Se você não tivesse passado, você sempre temeria. Porque agora os próximos momentos difíceis não serão mais difíceis. Porque você já está pronto para eles. Você já está mais forte, você está crescido, você não é mais menino. Você não recebe o maná na boquinha todos os dias. Agora você faz a sua parte na aliança. Porque Deus sempre vai fazer a dele. Mas o ponto é que, não, Deus não está presente, Deus não está comigo, Deus não está fazendo. E você olha para o lado, o outro com um sorriso de fora, alegre com Deus, feliz com Deus, porque Deus está fazendo, Deus está operando, Deus é uma bênção, esse ano foi maravilhoso. E você não consegue se alegrar, porque você não quer saber da alegria do outro, você só quer saber de você. Você não se alegra, sabendo que Deus sim está respondendo, Deus sim está presente, Deus sim está entrando em circunstâncias de vida. Ele pode não estar entrando na sua hoje, você acha. Porque talvez daqui a 5 anos você vai entender o seu ano de hoje. Você vai entender as suas circunstâncias de hoje. Daqui a 2 anos, 3 anos. Mas hoje, você diz que Deus não existe. Porque Ele existe para o vizinho. Ele existe para o outro. Que está agradecendo, que está feliz. Mas isso não importa. Isso não importa para mim. Isso não importa para mim. Ou seja, eu estou vendo o que Deus faz, que Deus cuida. Eu estou vendo que Deus responde. Eu estou vendo que a pessoa foi lá, subiu, veio, deu testemunho, mostrou, provou, Deus fez, trouxe evidência. E você está vendo, fala, não, Deus existe, Deus faz, está aqui.
Olha aqui, provou, a ciência provou, os médicos provou, a circunstância, Deus abriu, Deus mudou. Você está vendo, mas você nega, Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque nós pensamos só em nós. E Deus não fez essa aliança. Deus não fez essa aliança. Você acha mesmo que o universo, que o mundo, que a nação, que o país depende só de você? Que tudo gira em torno de você? E que Deus não está fazendo? Sabe, então, quando nós não conseguimos ver Deus fazendo e ser grato, por isso a palavra do Senhor diz, por tudo, querido, por tudo, tudo é tudo, por tudo dai graça, por tudo dai graça. Coração grato, querida, multiplica. Um coração grato faz milagres. Milagres. Não se multiplica pães e peixe sem gratidão. Nem Deus fez isso. Pai, graça te dou. Aí então, os pães se multiplicaram. Depois de um coração grato. A gratidão traz multiplicação. Essa é a matemática de Deus. Então, se nós nos frustramos em algum momento, nós nos decepcionamos, é porque nós não confiamos. Confia o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém, queridos? Amém. Então não importa a circunstância, não importa o momento. Saiba que até aqui, você chegou até aqui, porque Deus cuidou de você. Você chegou até aqui, porque o teu coração não parou. Você chegou até aqui, porque o teu pulmão está oxigenando o teu corpo, o teu cérebro. Você chegou até aqui, porque Deus te trouxe até aqui. Você chegou até aqui, porque Deus fez você atravessar circunstâncias difíceis. Você chegou até aqui, porque Deus te deu conquistas. Você chegou até aqui, porque Deus te deu saúde, inteligência, capacidade, momentos difíceis, momentos de alegria. Você chegou até aqui, porque Deus tem um sonho, porque Deus tem propósitos, independente da minha circunstância. Creia, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está presente, Deus responde, Deus se manifesta, Deus fala. Nada mudou. Nada mudou, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Se Deus era Deus só até ontem, você estava crendo em algum Deus errado. Você não entendeu quem é Deus. E talvez por isso, Deus precisou descer e falar, Jó, sabe quem fez os luminares? Sabe quem criou tudo isso? Sabe quem criou os raios, a chuva, a nuvem, a neve, o sol? E Deus começa a falar capítulos após capítulos. Depois leiam em casa, Jó, capítulo 38 em diante, e você comece a ver que Deus estava dizendo, você não entendeu quem sou eu, Jó. Confia, porque eu te criei, eu te gerei, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe.
Amém? Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos. Não importa as circunstâncias, querido. Você pode questionar, você pode fazer suas indagações a Deus, mas não duvide, não blasfeme. Quem questiona quer continuar. Quem questiona não desistiu. Quando alguém te perguntar por quê, é porque ele não desistiu. Porque quando ele desistir, ele não vai mais querer saber por quê. Quando você ficar com raiva de alguém porque alguém te perguntou por quê, tenha fé que ele não desistiu. Quando você chegar em casa, sua mulher não perguntar mais onde você foi, por quê, o que você está fazendo, querer mais saber o que você faz, por onde você anda, se você saiu, se você está em casa, se deu bom dia, se deu boa noite, é porque alguma coisa está errada. Então não é errado você questionar. Quem pergunta quer continuar, quem pergunta quer aprender, quem pergunta está lutando. Então até mesmo aquele que dizem, Deus, por que você não me responde? Ele está dizendo, Deus, eu sei que você está me ouvindo. Eu preciso te ouvir, eu preciso que você responda. Então não há nada de errado você questionar, mas não blasfeme. Amém. Creia, caminhe, que Deus sempre vai cuidar de nós. Ele tem uma mesa que nós nos assentaremos nessa noite. Uma mesa para nós nesta noite. Onde você vai sentar na posição de filho. Você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do Criador do Universo, que tem cuidado de você em todo o tempo. Em todo o tempo. Amém, queridos? Creia nisso. Confie nisso. Eu sei que há momentos que nós vamos questionar, há momentos difíceis, mas saiba que Deus não desistiu de você. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Está passando momentos difíceis, momento de luta. Por tudo, dai graça. Por tudo, dai graça. Amém? Seja fiel no pouco, e no muito Deus te abençoará. Que a gente possa crescer cada vez mais e ser grato cada vez mais. Que a gratidão é o que vai trazer a multiplicação. Amém? E um coração grato é um coração obediente. É um coração que ouve e discerne. Amém? Vamos fechar o